boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença, o pessoal está voltando aí do café, né, do coffee. Mas já vamos começar para não atrasar mais os trabalhos. Como a Tídia falou, eu sou da empresa Denver, trabalho no departamento técnico. Vou falar um pouquinho sobre o sistema de mantas asfálticas e a norma de desempenho, né? Sei que nós falamos aí durante esses 2 dias de vários materiais, de outras tecnologias, né, novas tecnologias. E aí, de repente, a gente chega aqui e vai falar de sistema de manta asfáltica, que é um sistema tão contemplado aí pelo nosso mercado, tão tradicional, né? Mas eu acho que é extremamente importante porque é um produto que está sendo utilizado no mercado há muitos anos, já é um material extremamente conceituado, mas é um material em que as empresas sempre vêm se adaptando. Principalmente agora na questão da norma de desempenho, existe uma preocupação dos fabricantes, principalmente na questão da manta asfáltica, exatamente por ser um material tradicional, para que a gente consiga, dentro desse tradicionalismo, adaptar as questões da norma de desempenho. Então, por isso, falar desse material é extremamente importante, a gente fixar aí para vocês quais são as qualificações desse material, por que ele atende tão bem à questão da norma de desempenho. É um material que ele contempla boa parte das áreas que estão descritas para a impermeabilização na norma de desempenho. Aqui a gente tem uma tabela extraída da 15575, onde eu marquei as áreas em que eu posso utilizar o meu sistema de manta asfáltica. Então a gente consegue ver ali boa parte, quase que mais de 80% das áreas que hoje estão contempladas para a impermeabilização na norma de desempenho, eu posso utilizar o meu sistema de manta asfáltica. Por isso, que eu consigo dizer que o sistema de manta asfáltica, ele atende boa parte das VUPs aí descritas na norma de desempenho. A gente já teve aqui, durante esses 2 dias de explanação, a explicação do que é a VUP, que é a vida útil de projeto. A gente vai falar também um pouquinho da VUR, que é a vida útil de referência, então não vou ficar repetindo o que os colegas já falaram para vocês. Mas o que é importante fixar é que o sistema de manta asfáltica é um sistema que deve ser muito utilizado no emprego e no atendimento da norma de desempenho. Porque a gente tem aí os 2 principais casos, que é a impermeabilização manutenível sem quebra no revestimento e manutenível com quebra do revestimento, tem as suas respectivas VUPs. Se a gente for identificar em relação ao que nós temos no sistema de manta asfáltica do mercado, todas essas VUPs são atendidas por esse sistema. Por isso que, apesar da gente estar tanto falando de novas tecnologias, essa tecnologia tradicional, ela ainda será utilizada há muitos anos aí para frente, principalmente quando a gente estiver falando de norma de desempenho. Aí eu trouxe esse slide porque quando a gente fala de norma de desempenho, o que a gente está falando? A gente fixa muito nessa questão do desempenho do meu sistema, o desempenho da edificação. Mas é importante fixar que a norma de desempenho, ela se baseia principalmente nas normas de produto. Então, cada um dos componentes que eu tenho numa edificação, ele tem sua respectiva norma. E para que a gente entenda o desempenho daquele componente, a base principal é a norma desse produto ou a norma de serviço. Ou seja, então aqui, no caso das mantas asfálticas, a gente tem a norma 9952, que fixa as características dos materiais que eu tenho disponíveis no mercado. E no caso de projetos de impermeabilização e a parte de execução, eu tenho que me atentar em relação a 9574 e a 9575, que são as normas relativas à execução e impermeabilização. Projetos de impermeabilização. Outro ponto principal da questão da norma de desempenho é você ter métricas para que você ateste esse desempenho, né? Eu estava vendo nas palestras anteriores
levante de uma discussão muito bacana em relação a esses ensaios, né? O que eu preciso ensaiar de cada um dos materiais para que eu obtenha essas métricas. E quando a gente fala no sistema de manta asfáltica, isso já era feito anteriormente à norma de desempenho. Então, aqui eu trouxe só uma tabela extraída, né? Todo mundo já, com certeza, conhece essa tabela, já passou em algum momento aí por algum dos requisitos do sistema de manta asfáltica. E é um material que tem uma série de ensaios que eu consigo me orientar como fabricante, como projetista, como aplicador, construtor, eu consigo me orientar em relação à qualificação do meu material, do material em que eu vou utilizar na obra. Por isso que eu repito, o sistema de manta asfáltica, apesar de todas as novas tecnologias, é sim um sistema que contempla muito a questão de desempenho que está sendo exigido hoje na norma. Porque eu tenho uma série de ensaios, de fatores que eu posso utilizar como métricas para que eu estabeleça essa qualificação do produto que eu estou escolhendo. E aí, independente, estou aqui como o Denver, mas independente do fabricante, vocês têm essa ferramenta, a norma de manta asfáltica, ela já fornece para vocês essa ferramenta, para que vocês utilizem e consigam aí parametrizar o que vocês têm de sistemas de mantas asfálticas no mercado. Flávio, na palestra dele, acabou falando alguma coisinha já, mas só para reforçar o que já foi falado, a gente, na discussão da norma de desempenho, tem se tratado muito em relação a essa questão da qualificação dos materiais e a durabilidade desse material. Mas a discussão e o que eu jogo para que a gente pense aí no futuro, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma revisão da norma de desempenho, eu consigo analisar as qualificações, como a gente viu na tabela anterior, em relação aos materiais. Porém, quando a gente vai analisar a durabilidade de um produto, eu analiso, além da qualidade do material que eu escolhi, eu também analiso esses fatores, né? Foi falado aí da questão do método fatorial, dos outros elementos que estão contribuindo aí para aumentar ou diminuir essa durabilidade. E aí eu trouxe alguns desses elementos que também influenciam, né? O projeto, o detalhamento do projeto é um grau muito importante para que a gente tenha o melhor desempenho do material que vocês escolherem. A questão de fiscalizações de obra também é extremamente importante. Condições da área, então da estrutura, das características climáticas desse local, tudo isso tem um impacto grande em relação à durabilidade. Eu acho que a grande discussão que nós temos nesse momento é como que eu posso pegar todos esses fatores que influenciam junto com a qualidade do meu material e transformar isso dentro do ensaio laboratorial para que eu consiga atestar o desempenho. Atestar de verdade, gente. Porque uma coisa é eu ensaiar o material de forma isolada. E a gente sabe que durabilidade não é isso. Durabilidade é mais. Ele envolve todos esses fatores e até mais coisas do que eu não citei aqui. Tem um grau de detalhamento grande. Então, jogo isso aí para discussões futuras, né, em futuros seminários aí, e até mesmo na questão da norma de desempenho que nós estamos em revisão, para que a gente consiga, dentro do nosso setor, discutir como estabelecer ensaios laboratoriais em que eu consiga, talvez não na totalidade nesse momento, mas eu consiga contemplar esses outros pontos. Então, além do método fatorial, que já foi um avanço bacana para a gente, eu também consiga contemplar esses outros pontos para que a gente, como fabricante, consiga atestar para vocês a qualidade do material. Que é o que nós escutamos todos esses dias. Os fabricantes que fazem isso de forma correta, é importantíssimo para que a gente consiga atestar para vocês. E aí, quem não está de acordo com as normas técnicas, com o mercado, aí ele vai ter que correr atrás mesmo da informação. Falando um pouquinho de como aumentar essa durabilidade dos sistemas de mantas. Eu peguei como um exemplo as lajes de cobertura, ou seja, não transitáveis,
e as lajes que têm a questão da manutenção sem quebra de revestimento. No sistema de manta, a gente tem, obviamente, as mantas autoprotegidas, que são as mantas aluminizadas, ardoseadas, mas eu também tenho a opção da utilização de pinturas sobre o meu sistema de manta asfáltica. Então, é uma opção que o mercado tem adotado hoje em dia, é a utilização dessas membranas. O que é importante, gente? Membranas sempre flexíveis. A gente está tratando de um material com uma excelente flexibilidade, que é o sistema de mantas asfálticas. Então, eu tenho que manter essa característica, de novo, para que eu tenha um melhor desempenho do meu sistema. Tá? E aí, em opção como pintura flexível, eu estou trazendo para vocês o Denver Sol Top Reflective. Aqui é uma imagem de um teste que nós fizemos na fábrica. Isso abaixo dessa pintura branca tem um sistema de manta asfáltica com acabamento em polietileno. Então, tem uma excelente aderência a esse tipo de pintura. É um material de base acrílica, 100% acrílico. Então, tem uma excelente aderência sobre o polietileno. Pode ser utilizado. E ele tem a característica, esse material em específico, de ser uma pintura refletiva. Tá? A pintura refletiva ela vai ajudar na questão de isolamento térmico, também é um dos itens contemplados na norma de desempenho. Então, é interessante porque eu consigo aliar a estanqueidade requerida na norma de desempenho com a refletância térmica, que também está descrita lá. Então, essa é uma imagem retirada de internet mesmo, mas que exemplifica essa questão da redução dos raios solares. Eu tenho, quando eu utilizo as tintas refletivas, que são as coberturas frias, que é o caso do Denver Sol Top Reflective, eu consigo fazer a redução de cerca de 80% dos raios solares. Tá? Ou seja, o que acontece quando eu faço a utilização desse tipo de material no meu sistema de manta asfáltica? A gente sabe que um dos elementos de degradação dos sistemas de mantas é a questão da incidência solar direta. Se eu consigo filtrar esse tipo de dano, eu consigo ter uma maior durabilidade desse material. E aí, obviamente, vai impactar na questão do desempenho. Aqui são alguns dados do material, só para também ilustrar novamente ali acima a questão dos valores de VUP da norma de desempenho, né? Então, no caso enquadraria no manutenível sem quebra de revestimento, e aí eu tenho os valores de VUP, e aí os dados de ensaio desse material em específico. Tá? Então, eu tenho a questão do alongamento, como eu disse para vocês. No caso da aplicação de uma pintura sobre um sistema de manta, é sempre interessante que seja flexível, e aí eu tenho 140% de alongamento, e é um material que tem uma excelente resistência à incidência solar. Tem o temperismo artificial, 3.000 horas, que equivale a mais ou menos uns 6 anos, sem grandes alterações. A gente vê ali na imagem, no antes e depois do intemperismo artificial, somente um pequeno amarelamento aí do produto. E aí, só para ressaltar a questão que também já foi falada anteriormente, das manutenções. Esses sistemas, assim como os outros sistemas que nós vimos aqui durante as outras palestras, demandam manutenção. Então, para que a gente consiga, né, manter essas características de refletância dos raios UV, de desempenho do meu sistema de manta, tá abaixo dessa película, eu preciso fazer uma manutenção. Então, preciso avaliar e fazer uma repintura nesse local para que eu consiga manter essas características. Aqui, para finalizar, a questão de refletância à radiação solar, também é um dado importante. Então, a gente viu no esquema de imagem anterior, tem que ser mais ou menos 80%. Nesse caso do produto em específico, Sol Top Reflective, é cerca de 86%. E a imitância térmica, 0,90. E aí, só a extração de uma tabela da norma de desempenho, onde eu tenho alguns fatores de absorvância à radiação solar, que
também vem muito a calhar em relação a essa pintura de isolamento ou de refletância térmica. Então, a ideia realmente é fixar na cabeça de vocês que, apesar de todas as novas tecnologias, e a Denver também vem se desenvolvendo em novas tecnologias, mas o sistema de manta, que é um sistema que a gente conhece tradicionalmente, se enquadra em todos esses requisitos. E eu posso incluir, fazer a fusão junto desse sistema tradicional de novas tecnologias, de novos produtos, para que eu consiga sempre, visando na questão do desempenho, aumentar essa durabilidade. Então é importante que a gente vá estudando, fazendo essa fusão do que nós temos de material aí dentro do mercado com os novos materiais, para que a gente sempre com o objetivo de atingir o melhor desempenho. Ok? Obrigada.